volta com o programa Não É Bem Assim. Doutor Carlos, estou te falando sobre o Novembro Azul. Retomando um pouquinho, né? Que mês é esse? Que evento é esse, o Novembro Azul? Como eu havia falado anteriormente, o Novembro Azul continua sendo uma iniciativa da Sociedade Brasileira de Urologia, que ela visa esclarecer, informar a população na tentativa de fazer um diagnóstico precoce do câncer da próstata. Essa questão de câncer de próstata mesmo, tem alguma ação que as pessoas, que o homem mesmo pode fazer, assim, para evitar, uma ação de prevenção mesmo? Sim. Já foi falado várias vezes, tiveram vários estudos tentando buscar várias drogas, várias medicações, tentando fazer a prevenção ao câncer da próstata. Eu mesmo já falei várias vezes do licopeno, do tomate, que vai fazer uma prevenção. Hoje a gente não consegue chegar a uma droga, a alguma substância específica que vai fazer a prevenção. Sabe-se que uma vida saudável, uma dieta saudável, baixa em gordura animal, rica em fibras e verduras, parece que vão diminuir os riscos de contrair o câncer de próstata. Tudo aquilo que a gente fala na prevenção da doença coronariana também faz bem na prevenção do câncer da próstata. Existem algumas drogas específicas, como a dutasterida, que são drogas que parecem que têm um efeito preventivo no desenvolvimento da doença. O principal fator de risco para desenvolver o câncer de próstata é a história familiar. A gente ouve falar, porque fumou, porque fez isso. Não. O principal fator de risco é a história familiar. São aqueles que tiveram um pai, um avô, um tio, que tiveram um câncer de próstata. A chance de desenvolver o tumor é muito maior que uma população em geral. É muito difícil, às vezes, a gente indaga os pacientes, saber se ele teve alguém na família que teve câncer de próstata. Porque eles não sabem, porque existia muito tabu e porque não sabiam, não haviam esses diagnósticos precoces. A gente ouve muito falar ainda que o avô lá, o bisavô lá morreu da bexiga. E é comum a gente ouvir. Muitas vezes a bexiga já era um câncer de próstata. Então, como o diagnóstico não podia ser feito, nem sabiam do que era a causa da morte, muitas vezes já era um câncer de próstata. Então, uma vida saudável, uma vida com atividade física, com tudo aquilo que a gente ouve para a prevenção da doença coronariana, vai fazer bem para a próstata também. E o principal fator de risco é a hereditariedade. Entre os grupos assim que estão mais sujeitos a ter... Exatamente. É a questão hereditária mesmo. Exatamente. Como é que é o tratamento, assim, falando um pouco mais aprofundadamente também, assim, após o diagnóstico de câncer? As três linhas de tratamento. Doença inicial, doença localizada. O ideal é cirurgia radical, onde se tira toda a próstata e uma série de cadeia ganglionar que existe junto das veias ilíacas, visando a cura da doença. Pacientes que não optaram por cirurgia ou não têm condições clínicas de fazer uma cirurgia, pode-se optar pela radioterapia. E doenças mais avançadas, tenta-se a hormonoterapia. Mais recentemente, e muito discutido hoje no meio urológico, é a conduta expectante. O que é isso? Começaram a notar, a perceber, que muitos desses tumores de próstata, eles são muito indolentes, eles são muito lentos, eles são muito calmos. Então, existe uma conduta que é observar esse tumor com biópsias regulares, com toque, com PSA, para ver se ele não vai evoluir. E muitas vezes acontece de a gente ter um câncer de próstata, mas um tumor um tumor pouco agressivo. E ele pode se manter pouco agressivo pelo resto da vida, não necessitando tratamento, mas sim acompanhamento. Claro que muitas vezes esse tumor, que é pouco agressivo, ele pode evoluir e aí tu vai ter que partir para alguma cirurgia, alguma coisa assim. Mas é muito discutido hoje essa forma de tratamento. É muito complicado hoje a gente conseguir fazer um diagnóstico precoce, chamar o paciente e dizer para ele, olha, o senhor tem um câncer de próstata, família, você tem um câncer de próstata, é um câncer
não parece ser um câncer agressivo e a gente não vai fazer nada. Né? Para o paciente é muito ruim também. Para o paciente é muito ruim, é muito difícil ele entender que a gente foi lá, conseguiu fazer um diagnóstico e agora não vou fazer nada. Mas como não fazer nada? Se eu tenho um problema. Então, são estudos, 4, 5 anos, assim, que eles estão mais em voga. E para ter um resultado final vai demorar mais um tempo ainda para chegar a essa conclusão. O tratamento ele pode resultar em alguma sequela, de alguma forma, para o paciente? O principal medo dos pacientes que vão a algum tratamento para câncer de próstata é a impotência, tá certo? E essa impotência existe para qualquer forma de tratamento, tanto a cirurgia, quanto a radioterapia, quanto a hormonoterapia. Eu costumo dizer que não é o tratamento, é a doença que vai levar a isso. A impotência, ela vai depender também de outros fatores. O principal deles é a idade. É diferente a gente fazer uma cirurgia radical num paciente de 50 anos que tem uma vida sexual normal do que fazer uma cirurgia num senhor de 75 anos que já quase não tem mais uma atividade sexual. Eu costumo dizer para os pacientes que todos que vão fazer uma cirurgia de próstata, a vida sexual vai mudar para pior. Ela nunca fica igual. Sempre dali um pouquinho para pior. Mas, como eu disse, pacientes jovens que têm uma vida sexual continuam tendo uma vida sexual normal. Claro que existem formas de tratamento. A gente pode usar as drogas vasodilatadoras, citar o sildenafil, que é o Viagra, e depois tem prótese, tem como resolver. Muitas vezes, a gente atende um casal, eu gosto sempre de falar com a esposa, então é um casal lá que a mulher já não tem mais desejo, ela já não quer mais ter relação, então não atrapalha tanto. Nesse momento que o paciente tem a doença, ele quer se ver livre da doença, ele quer ser curado do câncer de próstata. Claro que eu costumo dizer, olha, daqui 2, 3 meses a vida vai voltar normal, o senhor vai ficar incomodado com isso. Mas qualquer forma de tratamento pode levar à impotência. A radioterapia também pode levar à impotência, a hormonoterapia principalmente, porque a gente tira o hormônio de circulação. Quer dizer, é uma consequência aí também de um tratamento. As técnicas cirúrgicas mais modernas, principalmente a robótica, os estudos mostram que esse índice de impotência está diminuindo. A gente está falando aí do câncer de próstata, mas tem alguma outra doença, também algum outro sintoma que pode ser confundido, assim, que as pessoas até podem associar? Os pacientes se assustam muito com as prostatites. As prostatites são doenças comuns, atacam pacientes jovens, adultos, idosos, que na verdade são inflamações, infecções da próstata. São doenças que o paciente tem muito sintoma, ele tem ardência, ele tem queimação, ele tem vontade de urinar várias vezes à noite, o jato da urina fica fino, fraco, sem pressão, ele tem dor, o PSA sobe, tem sangue na urina, ele vem assustado. Tá? O PSA, que é o exame de sangue, explode, vai lá para cima. Então, muitas vezes tem que acalmar, dizer, calma, tem que tratar, tem que tomar antibiótico e fazer o tratamento. O que tem a ver a prostatite com o câncer de próstata? Não tem nada a ver. Não é o fato de você ter uma inflamação, uma infecção prostática que vai evoluir para um câncer, tá certo? O grande problema das prostatites também é fazer um diagnóstico e tratar, porque uma prostatite aguda, quando não tratada, ela pode cronificar. E é um paciente que ele vai ter muitos sintomas, é um paciente muito difícil de tratar, ele sempre vai ter um pouco de dor, ele sempre vai ter um desconforto, eventualmente vai agudizar essa inflamação, ele vai ter febre, sobe o PSA, ele fica muito ansioso com esse PSA alto, porque ele quer fazer uma biópsia e não tem que fazer, então gera muito desconforto essa doença. Quer dizer, diante de qualquer situação aí, o ideal é procurar um médico e tirar as dúvidas. Procurar um médico para fazer o diagnóstico. Perfeito, então para a gente também finalizando aí, reforçando essa questão da prevenção, né? Acho que isso é a palavra-chave aí dessa conversa toda e desse mês aí, esse Novembro Azul. Com certeza. A prevenção e o diagnóstico precoce elevam as chances de cura a mais de 90%. Muitas vezes as pessoas perguntam, quando é que vão inventar a cura para o câncer da próstata? A cura do câncer da próstata já existe. A cura do câncer da próstata já existe. Descobre cedo,
faça um diagnóstico precoce, com uma doença localizada na próstata, e a gente consegue curar. A cura para o câncer avançado não existe. Existe controle. Agora, curar é muito mais complicado. Por isso que é importante fazer a prevenção todo ano. A cada 12 meses, fazer o exame do toque retal e o exame de sangue. Principalmente a partir de 50 anos. Principalmente a partir de 50 anos. 45, aqueles que tiveram um Já. familiar com câncer de próstata. Tá certo, doutor Caldas. Muito obrigada pela sua presença aqui no programa. A gente entender mais aí sobre a doença e sobre esse movimento aí Novembro Azul. Muito obrigada. Muito obrigado, boa noite. O programa não é bem assim de hoje, então fica por aqui. A gente se vê na próxima terça-feira.